O mercado não para de bater nas ações das elétricas e a CEMIG é um exemplo. Vocês podem ver que nos últimos 5 dias o mercado continua batendo fortemente nas ações da CEMIG e nesse vídeo eu vou comentar alguns pontos que podem mostrar para você que é um investidor de longo prazo que a CEMIG pode ser realmente uma boa oportunidade para uma carteira de investimento. Nesse vídeo eu vou mostrar algumas projeções para os próximos anos, meu preço teto projetado e muito mais nesse vídeo. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Lembrando que nada desse vídeo é uma recomendação de investimentos e já deixo o convite para você se inscrever nesse canal para receber mais vídeos como esse. A CEMIG é uma empresa que atua na parte de geração, de transmissão, de distribuição de energia elétrica, onde essa parte de distribuição corresponde a praticamente 35 a 40% do resultado da CEMIG, trading de energia e transporte e venda de gás natural. Ela possui vários componentes em relação à parte de utilidade pública do estado de Minas Gerais. E aqui vocês podem ver, a CEMIG é uma estatal onde o governo de Minas Gerais tem mais de 17% das ações, o Fundo de Investimento Dinâmica Energia tem quase 17% das ações também, BNDES Par e os restantes das ações que estão em livre circulação. E a CEMIG é controladora da CEMIG Distribuição, Geração e Transmissão, da Gasmig e também ela possui 21% da Taesa. Então a parte de transmissão da energia da CEMIG é basicamente a sua parte da Taesa. E vocês podem ver que a CEMIG tem um plano de fortes investimentos para os próximos anos para ajustar principalmente a essas revisões tarifárias que acontecem a cada 5 anos. E vocês podem ver que o plano de investimentos vai compor entre 2019 a 2030, onde serão mais de 70 bilhões de reais em investimentos aqui na CEMIG. E grande parte desse montante vai ser direcionado para a parte de distribuição de energia. Em relação aos próximos anos de 2026 a 2030, a CEMIG espera mais de 44 bilhões em investimentos, onde 29 bilhões será destinado para a parte de distribuição, 5 bilhões para a parte de geração e 3 bilhões para transmissão de energia. E vocês podem ver que no primeiro TRI de 2026, a CEMIG já cresceu em 22% o seu montante de investimentos em relação ao primeiro TRI do ano passado. E quando olhamos para o endividamento da CEMIG, ele vai sim aumentar para os próximos anos, mas de uma forma bastante controlada. E quando olhamos para o cronograma de vencimento das suas dívidas, vocês podem ver que para 2026 ela terá 3 bilhões de dívida para ser amortizada nesse ano e 2027 e 2028 será uma dívida bem baixa, o que pode ajudar ainda mais nos fortes investimentos para a CEMIG. Que grande parte dessa dívida está para mais de 2031. Praticamente mais de 60% está para 2031 em diante. E a CEMIG fechou o primeiro TRI de 2026 com uma alavancagem de dívida líquida sobre EBITDA de 2,45 vezes, bem próximo ali com aquela que eu falei com vocês no vídeo passado de CPFL Energia. E quando olhamos para os indexadores, 59% dessa dívida está atrelada ao IPCA, o que é bastante interessante pelas revisões tarifárias que são pela inflação, e 40% pelo CDI. Então, uma queda na taxa de juros vai fazer com que o endividamento da CEMIG caia ali no curto prazo. E aqui vocês podem ver o planejamento de investimentos para 2026 e 2027 da CEMIG, onde eles esperam um forte montante de investimentos para esses 2 anos. E a principal motivo é essa revisão tarifária que vai acontecer em maio de 2028. Então eles precisam aumentar a quantidade de ativos regulatórios para ter um montante de revisão tarifária bem substancial, como vem acontecendo em outras companhias que eu vou mostrar logo a seguir. E aqui vocês podem ver que os planos em relação às subestações para a CEMIG, em 2024 ela tinha 479 subestações e para 2028 ela pretende ter 615 subestações. Isso afeta diretamente essa taxa que a ANEEL vai revisar as suas concessões para os próximos anos. E vocês podem ver aqui em relação à Copel, que eu já falei em outros vídeos, onde em abril a ANEEL estava fazendo uma consulta pública para a revisão tarifária da Copel, que deve ficar por volta de mais de 19%, como vocês podem ver aqui. Isso faz com que a Copel tenha um incremento já para esse ano de 2026 de forte revisão tarifária, aumentando assim a sua lucratividade no curto prazo. Mas lembrando que a Copel também tem por volta de 35 a 40% do seu resultado
da parte de distribuição apenas. Então não vai aumentar de forma tão acentuada o resultado da Copel. É bastante interessante esse histórico de reajustes tarifários aqui da Copel, onde vocês podem ver que existe o reajuste tarifário anual e a revisão periódica tarifária. E a última da Copel aconteceu em 2021, onde foi de praticamente 10%, isso aumenta de uma vez só, e a anterior foi negativa, porque provavelmente a Copel não investiu o que tinha que investir e também alguns ativos estavam ali depreciados, não operacionais, então fez com que a ANEEL reduzisse ali as tarifas da Copel. O que a CEMIG espera para 2028, essa revisão tarifária será calculado um novo reajuste para aquele ano de 2028. E aqui vocês podem ver a base de ativos regulatórios da CEMIG, onde em 2028 era de 8.906, em 2023 de 15.200, e eles esperam, pelo forte aumento dos investimentos, talvez dobrar essa quantidade. Não tem o número exato ainda, mas aparentemente pode sim dobrar pelo montante investido na distribuidora. E aí, quando olhamos para a taxa real calculada, a geração e transmissão fica com uma taxa real de 8,01%. E quando olhamos antes dos juros, fica de 12,13% real. Então é uma taxa bastante atrativa aqui para um setor de utilidade pública. E quando olhamos para a expectativa do BTG, tem uma expectativa até um pouco maior do que o restante do mercado, principalmente porque ele deve estar acreditando que essa revisão tarifária será bem substancial, na faixa ali do que deve acontecer com a Copel, na faixa de uns 20%, porque a Copel também investiu bastante nos últimos anos. E aí, quando olhamos para 2028, vocês podem ver que para 2026 e 2027, o BTG espera um lucro basicamente de lado para a CEMIG, uma queda de lucratividade em relação a 2025, porque existiam efeitos não recorrentes aqui no balanço da CEMIG, e para 2028, um lucro na faixa de 5,5 bilhões aproximadamente. O lucro por ação sairia de 1,30 para 1,90 e o dividend yield sairia de 60 centavos aproximadamente para R$ 1. Vocês podem ver aqui a dívida líquida em relação ao caixa da CEMIG aumentaria, mas não de uma forma tão acelerada assim. E o PL esperado sairia da faixa de 9 vezes, que é o atual, para a faixa de 6,1 vezes. E vocês podem ver que eu coloquei aqui na tabela, onde o PL atual fica na faixa de 8,67 aproximadamente, e quando olhamos para 2028, por essa projeção aqui do BTG, o dividend yield ficaria na faixa de 10% de dividend yield, considerando 60% de payout. Ali o BTG considerou 50% apenas, que é o payout mínimo. Isso nos dá 1,14 por ação e o PL ficaria em 5,9, que é um PL bem baixo para uma empresa de utilidade pública, mesmo sendo uma estatal. Vocês viram no vídeo passado, onde CPFL Energia na faixa de 8,5 vezes de PL é bem barata, considerando o desconto aqui de 20%, é esperado ali para uma estatal na faixa de 7 vezes de PL aproximadamente. Então, vocês podem ver que ela está bem barata olhando para 2028. Obviamente que esse crescimento tem que ser efetivado para realmente isso aqui acontecer. Não tem como saber ainda se a base de ativos regulatórios será dobrada mesmo e as taxas serão em níveis ali do que a Copel recebeu. Quando olhamos para meu preço teto e dividendos para a CEMIG, vocês podem ver que no curto prazo vamos ter realmente dividendos bem baixos, na faixa de 6 a 7%, e para 2028 de 9% aproximadamente. O PL ficaria na faixa aqui de 8 a 6 vezes aproximadamente, e o meu preço teto de 12,50, 11% de mais segurança. A CEMIG está barata, se você olhar para um prazo maior, mas também não está de graça. Ela está realmente barata, deve entregar um alto dividendo a partir de 2028, mas lembrando que a alavancagem vai sim aumentar, tanto nela quanto na CPFL. A CPFL, na minha visão, está bem mais barata que a CEMIG, e além disso, ela é uma empresa privada, então o mercado já coloca ela em múltiplos mais elevados do que a CEMIG. Vocês podem ver que a CEMIG hoje está com quase o mesmo PL da CPFL Energia, mas ela é uma estatal. Deveria já ter um desconto aqui no curto prazo por ser estatal, mas se olharmos para os próximos anos, a CEMIG ainda segue barata. Quando olhamos para o preço justo pelo modelo de Gordon, vocês viram no slide passado a fórmula,
que é essa que dividimos o dividendo e subtraímos o retorno exigido menos a taxa de crescimento, e nós temos o preço justo pelo modelo de Gordon. Eu considerei uma taxa de crescimento na faixa de 7% por conta dos reajustes tarifários anuais e também a revisão tarifária periódica a cada 5 anos. Então, aproximadamente, temos uma taxa de crescimento na faixa de 7%. Considerando o dividendo por ação de 2028 e um custo de capital de 16% ou IPCA mais 9,5% aproximadamente, porque isso aqui está nominal, então tirando 6% da inflação de forma composta, nós temos IPCA mais 9,5%. O preço justo para ter um IPCA mais 9,5% seria de 11,61, então temos 3% de margem de segurança. Então, na conta atual, a CEMIG entregaria na faixa de 9,5% olhando para os próximos anos, considerando esse ano de reajuste tarifário que vai fazer com que a taxa de crescimento seja composta em 7% ao ano. Então, vocês podem ver que existe sim o desconto, prêmio de risco de 2% em relação aos títulos públicos, mas não é aquele desconto gigantesco no curto prazo. Mas, lembrando, quando você é um investidor, você tem que olhar não para o curto prazo, e sim para um prazo maior, pelo menos de 2 a 3 anos. E quando olhamos para o retorno total esperado para a CEMIG, basicamente isso que eu comentei com vocês, para o ano que vem, em 2027, que é basicamente o de 2026, ela também vai ficar nessa faixa aqui de taxa de crescimento. Vocês podem ver que multiplicando isso, nós temos um retorno embutido nominal de 14% para 2026 e 2027, que vai ser basicamente a mesma coisa. E para 2028, fazendo essa multiplicação, nós temos quase 17% de retorno nominal. Retirando 6% dessa conta, nós temos uma inflação mais 7,69 ou uma inflação mais 10,34. Isso nos dá um pouco mais do que os títulos públicos e, olhando para 2028, 2,77%. Então, naquela história, dá para esperar a CEMIG cair mais? Dá. Será que o mercado vai bater mais? Não sabemos. Se bater mais, provavelmente a CEMIG vai ficar bem descontada. Mas se olharmos apenas para 2028, onde é o principal componente aqui que o mercado enxerga para a CEMIG, vocês podem ver que ela tem sim já um desconto, mas você tem que ter um pouco de paciência. Você não vai receber esse dividendo no curto prazo, seria você realmente esperar a partir de 2028 para realmente ver esse crescimento de dividendos e rentabilidade na sua carteira. Porque hoje, basicamente, o mercado enxerga a CEMIG perto do seu preço justo, como eu mostrei nos slides anteriores. Então, estaria ali perto de uma NTNB, Tesouro IPCA de 10 anos, perto do seu preço justo. Então, esse é o cenário aqui para a CEMIG. Tem desconto, mas não está largada de graça, você não precisa zerar caixa nem nada, é comprando aos poucos, abaixo desses R$ 11, como eu discuti nesse vídeo. E quando olhamos para a parte gráfica da CEMIG, vocês podem ver que ela respeitou esse longo canal de alta desde 2020, lembrando que esse gráfico está sem o ajuste dos dividendos, vou até mostrar para vocês, quando eu ajusto o gráfico por dividendos, ele ele sobe bem mais e também distorce o gráfico. Quando olhamos em relação a esse canal, vocês podem ver que a CEMIG bateu no topo desse canal, lá nos R$ 14, onde eu considerava ela bem cara na minha visão, estava bem cara, para uma estatal que ainda cresce pouco no curto prazo, mas vai crescer por conta desses reajustes que vão acontecer nos próximos anos. E quando olhamos para a queda aqui no fundo do canal, aparentemente o mercado ainda deve jogar ela para a faixa aqui de 11,11, 11,10 aproximadamente. Caso o mercado bata mais ou tenhamos correções bem mais fortes no Ibovespa ou em outras bolsas no mundo, vocês podem ver que a CEMIG tem grandes chances de voltar aqui para a faixa dos 10,70, 10,80 e caso o mercado bata com mais força para a faixa de R$ 9,00. Aqui eu já acredito que não deve acontecer e se acontecer vai ser realmente uma excelente oportunidade para montar as posições na CEMIG. Mas como eu discuti no vídeo passado de CPFL Energia, eu pessoalmente acho o CPFL bem mais barato, mas ambas estão em cenários de altos investimentos e o dividendo da CPFL no curto prazo já vai ser melhor. Então, talvez você deva olhar um pouco mais para a CPFL do que CEMIG no curto prazo, mas ambas estão em um ciclo forte de investimentos. Se o mercado se animar mais, existe sim a chance do mercado jogar ela aqui para o topo do canal, na faixa novamente de R$ 14. Mas, como eu disse nesse vídeo, eu considero bem caro R$ 14 para a CEMIG. Abaixo de 12 já começa a fazer sentido comprar CEMIG, mas de forma lenta, aos poucos. Abaixo de R$ 11, aí sim começa já a abrir aquela taxa em relação aos títulos públicos e fazer realmente
um prêmio de risco em relação aos títulos públicos. E você tem que ter uma visão ali pelo menos de 3 anos para a CEMIG para você realmente ver um crescimento de resultados e crescimento de dividendos na companhia. Então é isso, pessoal, um vídeo aqui bem simples, somente revisando alguns conceitos que eu já mostrei para vocês em outros vídeos. A CEMIG é sim uma boa empresa, mas como eu disse, a CPFL na minha visão parece bem mais barata do que ela, olhando para o curto prazo. Então comenta aqui embaixo se você tem CEMIG na carteira ou se você tem alguma outra elétrica que você vem comprando. Já deixa o seu comentário para eu saber. Se você for novo por aqui, se inscreva nesse canal para receber mais vídeos como esse e já deixa o like para ajudar na divulgação do vídeo e do canal. Meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.